Um milionário viu uma garçonete ser demitida por alimentar sua filha cega e fez o impensável. Prepare-se para a história mais comovente que você verá hoje. Um drama real sobre sacrifício, amor e a força invisível que transforma tudo. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O grito cortou o ar como uma navalha. Mamãe! Lorena largou o prato de arroz no chão da cozinha. O barulho do vidro estilhaçando se confundiu com o eco desesperado da voz de Kaique vindo do parquinho. Ela correu descalça pelo corredor estreito do prédio, sem sentir as farpas fincadas na sola. O coração batia tão forte que parecia tentar escapar pela garganta. Ao dobrar a esquina do pátio, viu o que não queria. O corpo pequeno de seu filho caído ao lado do escorregador, sem se mexer. Kaique! O nome explodiu de sua boca como um lamento ancestral. Ele estava imóvel. Os olhos, cegos desde o nascimento, estavam mais abertos que o normal. E isso a apavorou. Não! Meu Deus, não! Sussurrou caindo de joelhos ao lado dele. Lorena tentou erguê-lo, mas ele soltou um gemido de dor que a fez parar imediatamente. Não me toca. Dói tudo. Ela sentiu a alma se desmanchar por dentro. Eu vou chamar ajuda. Fica comigo, meu amor. Fica comigo. Correu de volta, implorando aos gritos por alguém, por qualquer um. As janelas se abriram, rostos curiosos apareceram, mas ninguém desceu. Foram 20 minutos até a ambulância chegar. Lorena cronometraria esse tempo pela vida inteira. Cada segundo parecia uma eternidade afundada em culpa e impotência. No hospital, o diagnóstico veio rápido, cruel, direto. Lesão na medula, ele não vai andar mais. Lorena piscou. Esperava outra coisa. Uma saída. Um milagre. Como assim? Ele só caiu do escorregador. Era baixo. O impacto foi nas costas. A estrutura de ferro estava enferrujada e quebrada. Ele bateu direto com a coluna. O mundo dela virou estático. A imagem de Kaique tentando brincar como os outros meninos repetia na mente como um filme de terror. Horas depois, sentada no chão frio do banheiro do hospital, Lorena chorava com o punho fechado na boca para não fazer barulho. Lá fora, ouvia a assistente social dizendo algo sobre abrigo temporário para o menino, já que a mãe claramente está em colapso emocional. Eles querem levar meu filho, pensou. Levantou devagar, enxugando os olhos. Não havia espaço para colapsos, só para luta. 2 dias depois, Kaique estava em um quarto compartilhado da ala infantil. Lorena dormia numa cadeira improvisada. A enfermeira avisou que o convênio não cobria mais de 3 dias. No elevador do hospital, uma senhora perguntou: "Ele é seu filho? Que pena! Tão novinho!" Lorena sorriu com os lábios, mas o olhar dela era uma tempestade. Queria gritar, queria destruir o escorregador, o condomínio, o mundo. Voltou para casa na madrugada para pegar roupas e, ao entrar no apartamento, viu o papel colado na porta. Aviso de inadimplência. Última chance para regularização. Na mesa, a máquina de costura antiga parecia um totem do passado. Fora com ela que Lorena começara a vida adulta. Agora só acumulava poeira. Não costurava mais. Mal vivia. Respirou fundo, pegou as roupas e voltou ao hospital sem comer, sem chorar. Kaique ficou em silêncio por 3 dias. Lorena tentava animá-lo com histórias, com piadas ruins, com sorrisos forçados. "Você vai ter superpoderes agora, sabia?" Ela disse uma vez. "Vai ter rodas turbinadas." Ele não respondeu, nem riu. Apenas virou o rosto para a parede. Foi no 4º dia que ele falou: "Por que você deixou eu subir?" Lorena paralisou, engoliu seco. "Eu só queria brincar, como os outros." Ela segurou a mão dele com força. A mesma força que usaria para não desabar. "A culpa não é sua, nem minha. A culpa é do mundo, filho. Mas a gente vai lutar contra ele, juntos." Kaique assentiu sem emoção.
No sexto dia, a alta médica chegou. Lorena carregou o filho no colo até o táxi. Ele pesava mais, ou talvez fosse o peso da nova vida que carregava. Na portaria do condomínio, o síndico os esperava. Dona Lorena, sinto muito, mas não há responsabilidade do prédio. O parquinho tem aviso de risco afixado. Um papel molhado e rasgado colado num ferro podre não é aviso, respondeu. É omissão. Pode entrar em contato com um advogado se quiser, mas o prédio não tem recursos. Ela nem respondeu. Subiu com Kaique no colo, o corpo tremendo de raiva e impotência. Dentro de casa, nada fazia sentido. O quarto dele parecia pequeno demais para as novas necessidades. A cadeira de rodas improvisada do hospital era dura e barulhenta. Na manhã seguinte, ela voltou ao trabalho. A gerente a olhou com desdém. Achei que nem voltaria mais. Ficou quanto tempo afastada? 7 dias. Vai ter que recuperar isso. Não temos folga para dramas pessoais. Lorena engoliu a resposta. Precisava do salário. Na cozinha, os colegas a abraçaram brevemente. Ninguém sabia o que dizer. Um silêncio desconfortável pairava. Durante o turno, um cliente reclamou que o arroz estava frio. A gerente fez questão de repreendê-la em voz alta. Lorena respirou fundo. Estava de volta, mas sabia que nada mais seria igual. O barulho do cronômetro digital cortou o zumbido abafado da cozinha. 4 minutos para a próxima rodada de pratos sair. Lorena ajustou a máscara no rosto, amarrou o avental com mãos trêmulas e respirou fundo. Seu primeiro dia de volta. Não vai atrapalhar a linha, né? Disse Sônia, a gerente com o mesmo tom seco de sempre. Aqui ninguém é babá emocional. Lorena apenas assentiu. As palavras da gerente ecoavam como um tapa silencioso. Ela se posicionou ao lado da pia industrial, onde pratos oleosos aguardavam água fervente e silêncio absoluto. A cozinha do restaurante tinha um ritmo próprio, quente, barulhenta, ritmada por pedidos apressados e reclamações sussurradas. Ela conhecia cada ruído daquele lugar, o vapor, o som do óleo estalando, o clique dos talheres sendo alinhados. Mas naquele dia, tudo parecia mais alto, mais distante. Enquanto esfregava uma travessa engordurada, sua mente escapava. Imagens vinham sem aviso. O escorregador, o barulho do impacto, o silêncio estranho de Kaique antes do grito. Ei! A voz da gerente trouxe Lorena de volta. Esse prato tá sujo ainda. Tá viajando, é? Lorena olhou para a travessa. Uma pequena mancha no canto. Nada que comprometesse. Mas ela assentiu de novo, sem contestar. Sabia que não valia a pena. Na primeira pausa, sentou-se ao lado do fogão desligado e bebeu um copo d'água como quem tentava engolir a realidade. Celso, um dos cozinheiros mais antigos, se aproximou. Como ele tá? Quieto, muito quieto, respondeu com a voz baixa. E você? Lorena deu de ombros. Era uma pergunta sem resposta. Se quiser, falo com meu irmão. Ele é técnico em reabilitação. Pode dar umas dicas? Obrigada. Mas agora não dá nem para pensar nisso. Nem sei se vou conseguir continuar aqui. Celso olhou para o chão, desconfortável. Sabia que o clima com a gerente não era bom e que Lorena estava por um fio. E ela também sabia. Cada prato mal lavado, cada garrafinha fora do lugar, agora era um motivo. Na hora do almoço, o salão enchia de clientes apressados. Lorena foi chamada para o atendimento da ala lateral, onde normalmente ia quem estava no castigo da gerente. Ali ficava o pior da clientela, impacientes, grosseiros e sem tempo para gentilezas. Ei, moça, isso aqui tá frio, reclamou um homem engravatado, empurrando o prato de volta na bandeja. Lorena o encarou com serenidade. Posso esquentar novamente para o senhor, sem problema. Já devia estar quente. Isso aqui é restaurante ou abrigo? Sônia apareceu como uma sombra atrás dela. Algum problema aqui? Serviço péssimo, prato gelado. Eu volto outro dia, disse o homem, pegando sua pasta e saindo.
Sônia virou-se para Lorena. Precisa mesmo de caridade para esquentar arroz? Foco, Lorena, foco. Senão... A ameaça ficou no ar como gordura suspensa. Lorena ficou olhando para a cadeira vazia do cliente, imaginando o que faria se perdesse aquele emprego. Quando o turno terminou, o corpo dela estava exausto. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cada movimento parecia custar o dobro. Pegou um pão do dia anterior e saiu andando até o ponto de ônibus, carregando uma sacola com restos de legumes que um colega lhe dera. O céu estava nublado, o vento batia forte, não havia música nos fones, nem pensamento reconfortante, só silêncio. Ao chegar no prédio, encontrou o síndico na portaria, organizando uns papéis. Assim que a viu, ele levantou o rosto com expressão de você de novo. Dona Lorena, preciso falar com a senhora. Ela se aproximou já sabendo que seria algo ruim. Tivemos uma reunião com o conselho do prédio. Infelizmente, não há como reconhecer responsabilidade pelo acidente do seu filho. Vocês sabiam que aquele parquinho estava enferrujado há meses, disse firme. Há um aviso colado, rasgado, desbotado, atrás do escorregador onde ninguém vê. Ainda assim, é um aviso. Lorena cruzou os braços. Vocês só vão tomar providência quando mais uma criança se ferir? Não é isso. O síndico hesitou. Mas o condomínio não tem verba. Se quiser processar, fique à vontade. Ela riu. Um riso seco, curto, amargo. Processo? Eu mal consigo comprar o leite do meu filho. Mas vou lembrar disso. Quando a dor virar raiva, disse, olhando nos olhos dele. O síndico desviou o olhar e se afastou. Lorena subiu as escadas devagar. O elevador estava quebrado, como sempre. Ao entrar em casa, o cheiro de mofo e fritura a recebeu como um velho inimigo. Kaique estava no sofá, a cadeira de rodas improvisada ao lado. Como foi lá? Ele perguntou, sem emoção. Igual sempre. Ela se aproximou e beijou sua testa. Trouxe cenoura. Dá para fazer aquele purê que você gosta. Não tô com fome. Lorena não insistiu. Foi até a pia, lavou as mãos e começou a cortar os legumes com a mesma precisão com que segurava a dor. A cozinha estava silenciosa, mas não era paz. Era um silêncio pesado que gritava por dentro. O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina como um intruso inconveniente. Lorena já estava acordada havia horas, mas não saíra da beirada da cama. Kaique, no sofá, permanecia imóvel, coberto até o queixo, olhos voltados para o teto sem foco, como se o mundo não o pertencesse mais. Era o quarto dia seguido que ele não falava uma única palavra. Lorena tentava não insistir. Sabia que havia dor por trás do silêncio. Mas o vazio começava a ocupar a casa como uma neblina densa. E ela precisava fazer algo. Qualquer coisa. Naquela manhã, ela se levantou e foi até o armário onde guardava retalhos antigos. Puxou a caixa empoeirada debaixo da pia. Ali estavam pedaços de um passado que parecia de outra vida. Estampas infantis, zíperes coloridos, restos de algodão. Cada tecido tinha uma lembrança. Escolheu um tecido amarelo com pequenos foguetes estampados. Kaique adorava espaço quando era pequeno. Dizia que queria ser astronauta. Ela sentou a máquina, que ainda funcionava com esforço, e começou a costurar com mãos firmes e coração tremendo. Horas depois, saiu com o boneco na mão. Um pequeno astronauta de pano, com uma mochila improvisada feita de um frasco de vitamina e um capacete de feltro. Comandante Kaique, ela chamou. Fiz para você, meu amor. Ele não respondeu, nem se mexeu. Os olhos continuavam presos ao nada. Esse aqui vai te levar para onde você quiser, continuou forçando um sorriso. Marte, Saturno, até para a galáxia da alegria, lembra dela? Nada, nenhum sinal. Ela sentou ao lado dele e colocou o boneco na mão dele, suavemente. A mão caiu, inerte, como se o brinquedo não tivesse peso, como se ele não tivesse vontade. À tarde, ela tentou cozinhar algo que ele gostasse.
o purê de cenoura com batata que ele sempre elogiava. O cheiro invadiu a casa, mas ele nem se moveu. Lá, Kaique, por favor, só um pouquinho. Ele balançou a cabeça devagar, recusando. Lorena apertou os olhos para não deixar a lágrima cair. Depois, pegou o prato, sentou na cozinha e comeu sozinha. O silêncio era ensurdecedor. O telefone tocou no meio da noite. Um número desconhecido. Ela atendeu com o coração acelerado. Dona Lorena, aqui é do setor financeiro do Hospital São Lucas. Estamos ligando sobre as pendências relativas ao atendimento do seu filho, Kaique. Ela respirou fundo. Sim, o plano cobriu apenas os primeiros 3 dias. O restante precisa ser pago. O total está em aberto. R$ 2.468,50. Lorena apertou o celular contra o ouvido. Sentiu uma onda de calor invadir o peito. Eu tô tentando resolver, só preciso de um pouco de tempo. Podemos parcelar em até 3 vezes com juros, mas precisamos de um valor inicial esta semana, senão será encaminhado para protesto. Obrigada. Eu retorno. Ela desligou sem ouvir mais nada. A mão tremia, o estômago embrulhou. Foi até o banheiro, jogou água no rosto. No espelho, viu uma versão de si mesma que não reconhecia. Olhos fundos, cabelo sem forma, expressão vazia. Ajoelhou-se no chão, abraçou os joelhos e chorou sem som. Na manhã seguinte saiu cedo para tentar vender algumas peças de roupa antiga num brechó do centro. Levou também uma pulseira que tinha guardado, desde os tempos de noivado com o pai de Kaique, que desaparecera antes mesmo de o menino nascer. Voltou para casa com R$ 138. Ao entrar, viu que a luz vermelha do disjuntor piscava. Sobre a mesa, o papel avisava: aviso de corte. Serviço será interrompido em 72 horas se não houver pagamento. O valor, R$ 289,75. Lorena segurou o papel por alguns segundos. Em seguida, olhou para o sofá. Kaique ainda estava ali, os olhos abertos, o boneco de astronauta no chão. Ela sentou-se ao lado dele e falou: a gente vai sair dessa, tá? Ele não respondeu, mas uma única lágrima escorreu do canto do olho até o travesseiro. Lorena viu, e aquilo foi tudo de que precisava para continuar tentando. O restaurante estava cheio naquele meio-dia abafado de quarta-feira. Ventiladores giravam preguiçosos no teto, empurrando ar morno sobre mesas apinhadas. Lorena, com o avental apertado na cintura, equilibrava 2 bandejas com pratos executivos: arroz, feijão, carne grelhada e legumes cozidos. A rotina acelerada não lhe dava trégua. Ainda mais agora, sob o olhar constante de Sônia, a gerente. Cada passo de Lorena era monitorado. Cada atraso cobrado com uma frase venenosa sussurrada no corredor. Naquele dia, no entanto, algo diferente chamou sua atenção. Na calçada, em frente ao restaurante, uma menina pequena, de uns 8 anos, encostava as mãos no vidro da vitrine. Tinha os olhos voltados para o nada e segurava uma bengalinha branca com ponta vermelha. Sozinha, cega. Lorena a observou por alguns segundos, hesitante, enquanto organizava copos no balcão. A garota parecia farejar os cheiros, inclinando o rosto como quem reconhece o aroma de comida boa. Então, com cuidado, ela empurrou a porta de entrada e entrou. Caminhava devagar, os passos inseguros, até parar próximo ao caixa. As pessoas começaram a notar, mas ninguém se moveu. Nenhum funcionário foi até ela, nenhum cliente ofereceu ajuda. Lorena largou o pano de prato e caminhou rapidamente até a menina. Oi, tudo bem? Perguntou, ajoelhando-se. Como você se chama? Isabela, respondeu a menina com voz baixa. Tô com fome. Lorena engoliu seco. Olhou para o caixa, que já balançava a cabeça negativamente. Ignorou. Levantou, pegou a menina pela mão e a conduziu até uma mesinha no canto. Espera aqui, tá? Vou trazer um prato bem gostoso. Isabela assentiu, sorrindo levemente. Lorena foi até a cozinha.
e preparou um prato com o que havia de melhor no buffet. Arroz soltinho, frango assado dourado, purê cremoso e legumes no vapor. Pegou também um copo de suco de laranja. Serviu tudo com carinho, como faria para Kaique. "Aqui está, minha linda", disse ao entregar o prato. "Come devagar, tá quentinho." A menina sorriu de novo. O tipo de sorriso que preenche um silêncio. Um sorriso de gratidão genuína, como se aquele prato fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. Lorena se virou, mas encontrou Sônia parada à entrada da cozinha. Braços cruzados, olhar afiado. "O que é isso?" "Ela entrou com fome, Sônia. É só uma criança. E você acha que isso aqui é ONG agora? Vai servir mendigo?" "Ela não pediu dinheiro. Pediu comida. E é cega. Isso não é problema nosso." "É contra o protocolo. Você sabe disso." O salão ficou em silêncio. Clientes pararam de comer. Um homem de terno, sentado ao fundo, observava a cena com atenção. Estava almoçando sozinho e não desviava o olhar de Lorena. "Pode pegar suas coisas. Tá demitida." Sônia declarou alto o bastante para todos ouvirem. "Acha que pode fazer caridade às custas da empresa? Vá salvar o mundo em outro lugar." Lorena sentiu o rosto queimar. Não era pela demissão, era pela humilhação. Pela injustiça diante de todos, pela indiferença coletiva. Olhou em volta, ninguém se levantou, ninguém a defendeu. Pegou o crachá, arrancou com calma e o colocou sobre o balcão. "Eu não roubei, só alimentei uma criança com fome. Se isso é um erro, então que bom que errei." Sônia virou as costas. Lorena saiu pela porta da frente sem olhar para trás. Ao passar pela mesa de Isabela, sussurrou: "Fica calma, tá? Você é muito forte." A menina apenas assentiu, mastigando lentamente o último pedaço do frango. O homem de terno continuou observando. Ao sair, Lorena sentiu o peso do sol, o peso da rua, o peso do mundo. Sentou-se na calçada e respirou fundo. Estava sem emprego. De novo. Mas dentro dela havia algo que Sônia não podia tirar. A certeza de que fez a coisa certa. Lá dentro, o homem de terno se levantou discretamente, olhou para o nome gravado no crachá da gerente e depois para o cartão de consumo de Lorena, ainda em cima do balcão. "Lorena Teixeira", leu em silêncio. Fez uma anotação no celular. Depois saiu calmamente, sem dizer uma palavra. 2 semanas se passaram desde a demissão de Lorena. O restaurante parecia o mesmo por fora, mas dentro algo sutil havia mudado. Naquela terça-feira, Eduardo Bastos entrou sem chamar atenção. Estava sem terno, de camisa simples e barba por fazer. Sentou-se na mesma mesa onde presenciara a cena com a menina cega. Pediu um café e um prato executivo, como qualquer outro cliente. Mas ele não estava ali para comer. Observava. Sônia passou por ele sem reconhecê-lo. Estava ocupada demais olhando planilhas impressas e dando ordens secas a garçons que mal escondiam o cansaço. O ambiente estava tenso. Clientes reclamavam mais. Pratos demoravam a sair. Eduardo chamou discretamente uma das funcionárias, uma jovem morena de coque apertado e olheiras profundas. "Oi, bom dia. Pode me ajudar?" "Claro, senhor. O que deseja?" "Só queria fazer uma pergunta. Aquela moça que trabalhava aqui, Lorena, o que aconteceu com ela?" A garçonete hesitou. Olhou ao redor antes de responder, baixando a voz. "Foi demitida por alimentar uma criança. Não podia, segundo a gerente." "Sei. Ela fazia isso com frequência?" "Que eu saiba, não. Mas aqui, qualquer coisa vira motivo." Eduardo apoiou o queixo na mão, pensativo. "E essa gerente, Sônia, ela tá aqui há muito tempo? Desde que inaugurou. Mas ninguém gosta muito dela. Já teve denúncia no RH, mas nunca deu em nada." "Denúncia de quê?" A moça olhou para trás de novo, nervosa. "Abuso psicológico. Xingamentos, gritos, rebaixamentos na frente de clientes. Mas ela é amiga do antigo dono. A gente aprendeu a engolir." Eduardo assentiu. Pegou o cartão de consumo e pediu a conta. Antes de sair, passou discretamente pela cozinha.
Apertou a mão de Celso, o cozinheiro veterano. Conheceu a Lorena? Sim, excelente pessoa. O coração dela era maior que esse restaurante. Eduardo sorriu de leve. Foi o que me pareceu. Saiu pela porta com o nome de Sônia gravado na mente e uma decisão em formação. Enquanto isso, Lorena estava sentada no chão da sala, de costas para a parede. Havia contas abertas no colo e um pequeno envelope com dinheiro contado. R$ 72. Isso cobre o quê? 2 dias de aluguel? Murmurou para si mesma. Kaique dormia no sofá, o boneco de astronauta sobre o peito. O som do ventilador velho fazia um ruído irregular. Em cima da mesa, uma vela parcialmente queimada indicava que a energia fora cortada no dia anterior. A comida estava estragando na geladeira. O cheiro começava a dominar o ambiente. Lorena se levantou com dificuldade. Foi até o canto da sala onde a velha máquina de costura permanecia. Passou a mão sobre ela como quem toca uma relíquia. Sentou-se, girou o volante. A máquina ainda fazia o ruído conhecido, embora cansado. Talvez seja a hora de te deixar ir, disse em voz baixa. Pegou o celular e digitou uma mensagem. Máquina de costura antiga funcionando. Aceito proposta. Enviou para um grupo de desapegos do bairro. Logo alguém respondeu oferecendo R$ 150. Era pouco, mas era mais do que ela tinha. Ficou encarando a resposta. O dedo hesitava sobre o botão aceitar. Kaique murmurou algo dormindo. Um som arrastado, como um sussurro de não vai? Lorena desligou o celular. Levantou-se e foi até ele. Beijou sua testa suada. Não vou vender. Não ainda. Na manhã seguinte, Eduardo estava em seu escritório no centro da cidade. Chamou seu advogado pessoal, um homem de fala pausada e olhar atento. Preciso da ata de propriedade do restaurante Flor de Sal e do histórico de gestão. Veja se há abertura para a negociação de compra. O senhor está interessado nesse restaurante? Estou interessado em consertar algo quebrado e talvez dar uma chance a quem merece mais. O advogado assentiu. Sabia que quando Eduardo decidia algo, era questão de tempo. Do lado de fora, o trânsito seguia barulhento e indiferente. Mas para Eduardo Bastos e Lorena Teixeira, o destino começava a se mover. Ainda que nenhum dos dois soubesse disso, a campainha tocou antes das 8. Lorena já estava acordada, mas ainda sentada no chão da cozinha, tentando fazer render o último café coado do dia anterior. Kaique dormia no sofá, o corpo encolhido sob um cobertor fino. A manhã era fria e a casa escura desde o corte da energia 2 dias antes. A primeira reação dela foi de susto, não esperava ninguém. O coração acelerou. Passos lentos até a porta, o olhar atravessando o olho mágico. Um homem de camisa clara, calça jeans e uma sacola marrom nas mãos. O rosto era vagamente familiar, mas só ao abrir a porta Lorena soube. Era ele. Bom dia, disse Eduardo com voz serena. Desculpe vir sem avisar. Lorena hesitou por um segundo. O cabelo preso em um coque desajeitado, a camiseta velha de dormir com a estampa desbotada de um ursinho e o olhar desconfiado, quase ofensivo. O que o senhor está fazendo aqui? Eduardo levantou a sacola como se fosse um gesto de paz. Trouxe algumas coisas. Pão, leite, frutas. Não sabia o que você e o Kaique gostam, então peguei o básico. A gente não está pedindo esmola, se for isso. Eu sei. Também não é isso. Ela não disse nada por alguns segundos, mas o instinto de sobrevivência não tinha orgulho. Abriu a porta. Entra logo antes que algum vizinho crie fofoca. Eduardo passou com cuidado, o olhar educadamente desviado da desordem doméstica. Roupas estendidas em cadeiras, caixas empilhadas junto à janela, brinquedos no canto da sala. Um ambiente vivido, mas com as marcas visíveis da queda. Quer sentar? Lorena apontou para a cadeira menos desarrumada. Claro. Ela foi até a cozinha, pegou 2 canecas meio lascadas e serviu o resto do café. Voltou e entregou uma a ele. Não tem açúcar. Acabou faz 2 dias. Tá ótimo assim. Obrigado. Um silêncio desconfortável se estendeu por segundos. Não sei seu nome.
disse ela por fim. Eduardo. Eduardo o quê? Eduardo Bastos. Lorena se recostou, cruzando os braços. O mesmo Eduardo Bastos que ficou olhando eu ser demitida e não disse nada? Sim, e o mesmo que foi embora, decidido a fazer algo com aquilo. Ela ergueu uma sobrancelha. E fez. Comprei o restaurante. Lorena riu. Mas não era um riso feliz. Era nervoso, incrédulo. Como assim? Comprou? Sou investidor. Trabalho com projetos que unem propósito e sustentabilidade. O Flor de Sal estava em baixa. Os sócios antigos não queriam mais mantê-lo. Fiz uma proposta. Eles aceitaram ontem. Ela o encarou por um momento. Não conseguia entender qual parte era mais absurda, o fato de um desconhecido ter comprado o restaurante ou o fato de estar ali, na sala dela, com sacola de frutas e tudo. Tá, e por que veio aqui? Quero você de volta, mas em outro cargo. Ela engasgou com o café. Você quer me contratar? Como gerente. Gerente? Ela repetiu com a voz baixa. Olha, Eduardo, não quero parecer ingrata, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu só servi um prato de comida, só isso. Só isso. Ele inclinou levemente o corpo. Sabe quantas pessoas ignoraram aquela menina? Todo mundo, inclusive quem recebe salário para manter a ordem. Mas você não. Você viu uma criança com fome e agiu, com ou sem protocolo. Isso não me faz gerente. Claro que não, mas mostra caráter. O resto a gente aprende. Lorena se levantou e começou a recolher uns pratos da mesa. Precisava fazer algo com as mãos, qualquer coisa para não parecer que estava cedendo. Não tenho estudo, nem inglês. Não sei mexer nesses sistemas de computador. Nem sei mais me vestir para uma entrevista, para falar a verdade. Eduardo se levantou também. Mas tem a vivência de quem já passou por tudo e ainda assim não endureceu o coração. Tem resiliência, empatia e sabe o que é estar do outro lado. É disso que preciso. Ela o olhou, com os olhos marejados de uma raiva antiga e contida. E se for só pena? Perguntou direta. Se for só mais um homem rico querendo aliviar a culpa, ajudando uma coitada? Eduardo deu um passo para trás, respeitando o espaço. Eu não tenho culpa para aliviar, mas tenho escolhas para fazer. E escolho te dar uma chance. Não porque você precisa, mas porque você merece. Lorena ficou em silêncio. As palavras pesavam, não como pedras, mas como promessas que ela não tinha certeza se queria acreditar. Eu preciso pensar. Claro. Aqui. Tirou um cartão do bolso. Me liga se quiser conversar, sem pressão. Ele deixou o cartão sobre a mesa e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se. Você escolhe, Lorena, mas sua força é o que aquele lugar precisa. E então se foi, sem olhar para trás. Lorena ficou ali, parada, encarando o cartão. Era branco, com letras sóbrias. Eduardo Bastos, diretor, Grupo Origens. Um número de celular, um e-mail, nada mais. Ela pegou o cartão com cuidado, como se fosse uma chave. Uma daquelas que a gente não sabe se abre uma porta ou uma armadilha. No sofá, Kaique despertava. Espreguiçou-se ainda grogue. Mãe! Quem era? Ela olhou para o filho e pela primeira vez em dias sentiu algo diferente no peito. Algo como um vento morno depois de um inverno cruel. Alguém que pode mudar nossa vida. Ou não. E guardou o cartão na gaveta da mesa, entre contas vencidas e recortes de tecido. O sol da manhã iluminava a rua com uma claridade serena quando Lorena desceu do ônibus. Carregava uma bolsa de tecido velha e uma pasta com documentos improvisados. O coração, no entanto, batia como se fosse seu primeiro dia no mundo. Na mão, o cartão de Eduardo estava amassado nas pontas. Havia sido manuseado dezenas de vezes. Na véspera, sentada à mesa da cozinha, entre contas vencidas e pedaços de pano, ela discou o número, a voz trêmula. Eduardo, é a Lorena. Do outro lado, ele respondeu sem hesitar. Que bom ouvir sua voz. Estou pronto quando você estiver. E agora ela estava.
Ao chegar à porta do Flor de Sal, sentiu um nó na garganta. O letreiro antigo ainda estava lá, mas a fachada tinha mudado. Nova pintura, janelas mais amplas e um banner com uma frase em letras elegantes. Recomeçar também é uma forma de servir. O segurança a reconheceu, abriu caminho com um sorriso. Ao entrar, tudo parecia igual, mas diferente. O aroma do café, o som dos talheres, o burburinho dos clientes, familiar, mas com uma leveza nova. Eduardo a esperava junto ao balcão. Estava de camisa azul clara, mangas dobradas, olhar sereno. Ao vê-la, levantou-se e estendeu a mão. Bem-vinda de volta, Lorena. Ela apertou a mão dele com firmeza. Vamos começar. A reunião com a equipe aconteceu ainda pela manhã antes do almoço. Lorena, de pé no centro do salão, foi apresentada oficialmente como a nova gerente. Alguns funcionários a aplaudiram timidamente. Outros apenas cruzaram os braços ou desviaram o olhar. O ambiente estava carregado de tensão. Eu sei que muitos de vocês têm dúvidas. Ela começou com a voz firme. E talvez estejam desconfiados. Eu também estaria. Mas estou aqui porque acredito que podemos transformar esse lugar num espaço mais justo, mais humano. E isso começa com respeito, silêncio. Ela continuou. A partir de hoje, ninguém mais será humilhado aqui. Nem funcionário, nem cliente. A gente vai trabalhar com empatia. Isso não é fraqueza, é estrutura. Um dos garçons mais antigos, Marcos, levantou a mão. E se o cliente for grosseiro, a gente respira e responde com firmeza, mas sem revidar. E se passar do limite, será convidado a sair. Isso aqui é um restaurante, não campo de batalha. Alguns assentiram. Outros franziram a testa. Lorena sabia que não seria fácil, mas estava disposta. No fim da reunião, entregou uma folha com novos procedimentos. Nada muito técnico. Pequenas mudanças no tom de voz, na postura diante de reclamações, nas pausas durante o expediente. Eu vou estar aqui com vocês, não acima, do lado. Marcos murmurou enquanto saía. Vamos ver até quando. Ela ouviu e guardou. Nos dias seguintes, Lorena se jogou no trabalho como quem tenta apagar um incêndio com as próprias mãos. Chegava antes de todos, saía depois. Observava tudo. Corrigia com cuidado e, principalmente, ouvia. Começou a fazer perguntas simples. Como você chegou aqui? O que te trouxe para esse emprego? O que te tira o sono? Muitos funcionários se surpreendiam. Ninguém nunca perguntara isso antes. Alguns desconfiaram. Outros se abriram. Vim de outra cidade. Fui dispensado de uma padaria porque fiquei doente, contou um auxiliar de cozinha. Eu era babá. Perdi o emprego quando a patroa se mudou. Estou aqui há 3 anos, disse uma das atendentes. As histórias se conectavam e Lorena anotava tudo mentalmente. Sabia que ouvir era tão importante quanto liderar. Uma das primeiras atitudes dela foi mudar o horário de descanso para turnos rotativos, garantindo que ninguém passasse mais de 4 horas seguidas em pé. Também organizou um pequeno refeitório com comida feita pelo próprio cozinheiro. Simples, mas digna. As resistências começaram a ceder aos poucos. Mesmo Marcos, o garçom mais duro, começou a falar menos e observar mais. Um dia comentou: esse arroz de forno estava bom, melhor que o do mês passado. Foi um elogio, disfarçado mas real. Enquanto isso, em casa, Kaique começava a reagir. O primeiro sinal foi quando ele perguntou: mãe, o que você faz lá agora? Lorena estava trocando de roupa para o segundo turno quando ouviu a pergunta. Sou gerente, filho. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu ajudo as pessoas a se entenderem, que organizo o lugar, que faço parte das decisões. Kaique ficou em silêncio por um tempo. Isso é legal. Você sempre gostou de mandar. Ela riu. Eu prefiro dizer que gosto de cuidar. Naquela mesma noite, ele pediu para ligar o rádio. Disse que não queria ficar só no silêncio. Posso escutar música enquanto espero você voltar? Pode sim. Ela saiu com o coração mais leve.
No restaurante, as mudanças continuavam. Lorena instituiu o momento escuta às sextas-feiras. Meia hora para quem quisesse conversar com ela, sem formalidade. Os primeiros encontros foram curtos, mas pouco a pouco os funcionários começaram a aparecer. Uma atendente confidenciou que estava com crise de ansiedade. Não tem plano de saúde, mas posso te ajudar a procurar atendimento público e ajustar seus horários. Outro falou da filha com deficiência. Traz ela aqui um dia. Vamos pensar numa atividade para incluir as crianças na cozinha. O restaurante deixava de ser apenas um lugar de trabalho. Tornava-se um espaço de recomeço, como ela havia prometido. Na sexta semana, Eduardo apareceu para almoçar discretamente. Sentou-se no canto observando. Lorena passou por ele rapidamente. Vai querer o de sempre? Pode ser. Ela voltou com o prato montado. Eduardo provou e comentou. O tempero melhorou. Mudamos o fornecedor. E o ambiente? Ainda em reforma, mas já dá para respirar melhor. Você tá diferente. Como assim? Mais firme. Mais viva. Lorena olhou ao redor. Viu um garçom ajudando uma cliente idosa a levantar, outro entregando guardanapos com delicadeza. Eu também tô começando a me reconhecer. Naquela noite, Kaique a esperava com um desenho. Era um papel simples, traços tortos com lápis de cor. No centro, 2 bonequinhos, um maior com avental e outro menor numa cadeira de rodas. Acima, uma palavra escrita com ajuda. Mamãe Chefe. Ela segurou o desenho com as mãos trêmulas. Você gostou, filho? Muito. Agora a senhora pode mandar nos outros, né? Não, meu amor. Agora eu posso cuidar melhor de todos. E de você também. Kaique sorriu. Era a primeira vez, em muito tempo, que Lorena sentia que o mundo estava começando a girar ao seu favor. Devagar, sim, mas com firmeza. Era sábado, quase meio-dia, quando o interfone tocou. Dona Lorena, tem uma entrega grande aqui para a senhora. Pode descer? Ela franziu a testa. Não estava esperando nada. Apertou o botão da portaria. De quem é? O rapaz aqui disse que foi o senhor Eduardo Bastos quem mandou. Lorena sentiu um frio súbito no estômago. Desligou e correu até o quarto. Kaique, levanta um pouquinho, vem comigo. Acho que tem uma surpresa para você. Surpresa? Para mim? Ele estava mais desperto nos últimos dias, curioso de novo, mesmo que ainda tímido em seus gestos. Ela o ajudou a vestir um casaco e desceram com calma. O elevador seguia quebrado, então desceram os degraus um a um com paciência. Na calçada do prédio, 2 entregadores embalavam algo volumoso coberto por lona preta. Ao lado, Eduardo. Bom dia, ele disse com um sorriso leve. Espero não estar sendo invasivo. O que é isso? Lorena perguntou, tentando controlar o impulso de recuar. Eduardo fez um gesto para os entregadores retirarem a lona. Ali estava. Uma cadeira de rodas motorizada novinha, estrutura moderna, apoio anatômico, farol dianteiro embutido, joystick lateral, azul metálico. Quase parecia saída de um filme futurista. Kaique arregalou os olhos. É para mim? Eduardo se agachou até ficar na altura dele. Eu fiquei pensando em como você gosta de se mover, como gosta de descobrir o mundo. Essa cadeira vai te ajudar a ir mais longe. No seu tempo, no seu ritmo. O menino olhou para a mãe. Lorena hesitava, os olhos marejando. Eu não posso aceitar uma coisa assim, disse, quase em sussurro. Pode sim, Eduardo respondeu sem impor, mas com firmeza. Porque isso aqui não é caridade, é reconhecimento. Você me mostrou como é possível mudar um lugar com empatia. E ele me mostrou o que é força de verdade. Lorena piscou várias vezes. Não queria chorar ali, não na frente de estranhos, não na frente dele. Mas Kaique já estava sorrindo. Um sorriso tímido, como se estivesse pedindo permissão para ser feliz. Mãe, eu posso testar. Ela assentiu. Com ajuda, Kaique foi transferido da cadeira improvisada para a nova. A mãozinha dele tremeu ao tocar o joystick.
É só empurrar um pouquinho para o lado, disse o entregador explicando. A velocidade está no mínimo. Kaique fez um movimento suave e a cadeira deslizou para a frente com leveza. Ele riu. Um riso pequeno, tímido, mas autêntico. Foi até o fim da calçada e voltou. Depois girou num pequeno círculo, encantado com a precisão. Isso é incrível, disse mais animado do que em semanas. Lorena se ajoelhou e segurou o rosto do filho. Tá tudo bem? Melhor do que tudo. Parece que eu tô voando no chão. Eduardo se afastou alguns passos, respeitando o momento entre os dois. Lorena se levantou e foi até ele. Por quê? Perguntou, olhando nos olhos dele. Por que você está fazendo tudo isso? Porque a vida me deu muito mais do que precisei. E hoje eu tenho a chance de devolver. Não a qualquer um, mas a quem merece. E eu sei que você não teria como fazer isso por agora. Mas também sei que faria por qualquer outra criança, se pudesse. Isso não me deixa menos assustada, ela admitiu. Não estou acostumada com gente que dá sem cobrar. Nem todo gesto vem com fatura. Às vezes, só vem com intenção. Lorena baixou o olhar. Uma parte dela queria acreditar. A outra ainda lembrava de portas fechadas, de promessas vazias, de ausências doídas. Eu ainda não sei o que pensar de você. Tudo bem, só não pare de pensar. Ele entregou a ela um manual impresso da cadeira e saiu com um aceno simples. Kaique veio dirigindo devagar pela calçada. Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas. Algumas crianças aplaudiram. Uma senhora sorriu do alto do terceiro andar e jogou uma florzinha de papel crepom enrolada. Eu pareço um robô? Perguntou ele. Parece um raio, azul e rápido. Ele riu alto dessa vez. Naquele fim de tarde, pela primeira vez em muito tempo, Lorena viu o filho brincar com o próprio corpo, não como uma limitação, mas como extensão da liberdade. E isso era um milagre sobre rodas. A manhã estava fresca e Lorena arrumava as mesas do salão com movimentos firmes, mas leves. Havia algo novo no ar. Uma energia suave, quase imperceptível, mas que dava ao restaurante um outro ritmo. Talvez fosse a música instrumental que ela passara a colocar de fundo. Talvez fosse a postura dos funcionários, agora mais atentos, mais humanos. Ou talvez fosse ela mesma, começando a respirar com menos medo. O telefone tocou no balcão. Restaurante Flor de Sal, bom dia. Lorena, é o Eduardo. Posso passar aí hoje? Claro. Precisa de algo? Na verdade, quero almoçar e trazer alguém comigo. Certo? Mesa reservada? Não. Só guarde um cantinho mais silencioso. Ela ficou curiosa, mas não perguntou. Ao meio-dia, em ponto, Eduardo chegou. E com ele, uma menina de cerca de 8 anos, óculos escuros e uma bengalinha branca. Lorena a reconheceu imediatamente. Isabela. Aquela mesma que havia pedido comida no dia da sua demissão. Ela sorriu ao vê-los. Eduardo se aproximou do balcão com a menina de mãos dadas. Lorena, essa é a Isabela, minha filha. Oi, Isabela. Lembra de mim? A menina sorriu, tímida. Lembro, você me deu o prato mais gostoso da vida. Lorena se abaixou para ficar na altura dela. E agora posso te dar outro, se quiser. Quero sim, disse a menina empolgada. Lorena os levou até uma mesa próxima à janela. Enquanto entregava os cardápios, notou que Isabela usava um broche com o desenho de um violão. Você toca? Tô aprendendo, respondeu ela. Gosto do som e como ele me mostra os lugares. Os lugares? Quando escuto uma música, parece que eu tô num lugar diferente. Como se viajasse só com o ouvido. Lorena sorriu, encantada. Isso é bonito de ouvir. Pouco depois, Kaique chegou com a cuidadora, em sua nova cadeira motorizada. Era a primeira vez que ia até o restaurante sozinho desde o acidente. Eduardo o viu primeiro e fez um gesto discreto. Tá tudo bem, campeão? Melhor do que nunca, respondeu o menino, com confiança recém-nascida. Quando notou Isabela, ele parou.
Você... Ela virou o rosto na direção dele, percebendo a aproximação. Oi, quem é? Kaique. Eu te conheço. Você é a menina do restaurante. E você é o menino que tem rodas agora? Os dois riram. Quer sentar aqui comigo? Isabela perguntou. Kaique manobrou a cadeira e parou ao lado dela. Lorena, à distância, observava a cena com atenção. Algo se formava ali, algo natural. Os dois começaram a conversar como se conhecessem há anos. Você também não enxerga? Perguntou Kaique. Desde que nasci. E você? Enxergava. Mas agora, além de não andar, minha visão também está fraca. Então somos um pouco parecidos. Um pouco sim, mas você parece mais corajosa. Não é coragem, é costume. Kaique pensou. Depois respondeu. Então quero me acostumar também. Lorena se virou discretamente, escondendo as lágrimas. Não de tristeza, mas de alívio, de ver o filho conectado com alguém que o entendia. Eduardo se aproximou devagar. Ele está mais leve hoje. Ela fez isso, disse Lorena. Eles se entenderam de um jeito que adulto nenhum conseguiria. Às vezes basta um espelho. Ela olhou para ele, pela primeira vez, sem barreira. Obrigada por trazer ela. Achei que seria bom para os dois. Foi silêncio por alguns segundos. Você quer sentar um pouco? Ela perguntou. Quero. Mais tarde, já no fim do expediente, uma cliente que havia observado tudo desde outra mesa se aproximou de Lorena. Era uma mulher elegante, cabelo grisalho preso em coque baixo, com um tablet debaixo do braço. Você é a gerente aqui? Sim. Em que posso ajudar? Meu nome é Helena. Trabalho com produção de conteúdo social para uma rede de jornais. Vi o que aconteceu hoje, a maneira como vocês tratam os clientes, a presença das crianças, a escuta, o cuidado. A gente só faz o que é certo. E por isso quero contar essa história. Acho que mais pessoas precisam saber que existe um lugar como este. Lorena arregalou os olhos. Reportagem? Vídeo. Pequeno. 3 minutos. Mas com impacto. Posso? Lorena hesitou. Não sou muito boa com câmeras, mas é ótima com gente. Isso basta. Lorena respirou fundo, olhou para Isabela e Kaique, que ainda conversavam como velhos amigos. Pode sim, vamos plantar essas sementes. E naquele momento ela soube. Algo estava crescendo ali, pequeno ainda, mas com raízes firmes. O rolo de tecido deslizou sobre a mesa com um som suave. Azul marinho, algodão leve, com fios de elastano. Lorena passava os dedos sobre o material, como quem reencontra uma pele familiar. Estava de volta à costura. Na sala dos fundos do restaurante, que antes servia como depósito, agora havia uma pequena oficina improvisada. Mesa de corte, máquina de costura, manequins de diferentes tamanhos e uma estante com retalhos organizados por cor. Eduardo havia oferecido a sala para ela fazer o que quisesse, e Lorena sabia exatamente o que queria. Há anos sonhava em criar roupas que respeitassem a diversidade de corpos. Agora, com uma equipe formada por pessoas com diferentes histórias e limitações, a ideia finalmente fazia sentido. Começou pelos aventais, modelos com velcro para quem tinha mobilidade reduzida nos dedos, bolsos frontais em locais estratégicos, tecidos leves que não incomodavam a pele. Depois passou para camisas com aberturas laterais e calças com elástico regulável. Tudo com base em observação e escuta dos próprios funcionários. Eu me sinto mais... disse Tatiane, uma das atendentes, ao provar a nova peça. E olha que nem é de marca, brincou Lorena sorrindo. A costura virava linguagem, uma forma de traduzir cuidado, de transformar roupa em pertencimento. Foi enquanto ajustava a bainha de uma camisa que Celso, o cozinheiro, apareceu com o celular na mão. Lorena, você viu isso? O quê? Estão falando de você na internet. Ela limpou as mãos no pano e pegou o celular. Era um vídeo curto,
Mostrava imagens do restaurante, trechos da entrevista com Eduardo sobre o novo conceito do local e falas de clientes tocados pela experiência. No final, uma narração. No coração da cidade, um restaurante prova que servir com empatia pode ser o ingrediente mais transformador. O vídeo já somava mais de 50 mil visualizações. E subindo. Lorena ficou em silêncio por um momento. Eita! Celso sorriu. Tá famosa, chefe. Ela riu, mas por dentro uma ansiedade crescia. Não se sentia pronta para a exposição, nem para virar exemplo de nada. Só queria fazer o que era certo. Na semana seguinte, uma repórter local entrou em contato pedindo uma entrevista com Kaique. Comigo? Ele perguntou surpreso, quando a mãe contou. Com você mesmo. Querem saber da sua rotina, da cadeira, da escola, da vida. Ele pareceu hesitar. Eu falo torto. Fala nada, fala bonito, do seu jeito. Isso é o que importa. No dia marcado, a repórter, uma jovem sorridente chamada Joana, chegou com câmera e bloco de notas. Você é o Kaique? Em pessoa. Posso fazer umas perguntas? Pode, mas só se for de leve. Ele disse com um sorriso. A entrevista aconteceu no próprio restaurante, com o menino explicando como funcionava a cadeira, como era se locomover sozinho e o que sentia quando percebia que as pessoas olhavam demais. Eu não sou diferente, só tenho uns acessórios, disse, apontando para as rodas. A sinceridade dele tocou Joana. E sua mãe? Ela é tipo mágica, transforma pano em armadura. Lorena, ouvindo de longe, enxugou os olhos. No dia seguinte, Eduardo apareceu no restaurante com um convite formal. Vai ter um evento da Associação de Negócios Humanizados da cidade. Eles pediram que você participe. Querem ouvir sua história. Lorena arregalou os olhos. Falar em público? Sim, vai ser em um teatro. 100 pessoas, talvez mais. Ela riu, mas foi um riso nervoso. Eduardo, eu uso palavras para costurar tecido, não para falar para a plateia. Você fala com sua equipe todos os dias. É diferente. Aqui eu sou só Lorena. Lá, vão esperar uma heroína. Vão ouvir uma mulher real. E isso vale mais. Ela pensou por um instante. Agradece por mim, mas não dessa vez. Eduardo não insistiu, apenas assentiu. Quando estiver pronta, a plateia te espera. Até lá, continue fazendo o que você faz de melhor. Lorena voltou para a oficina. Cortou mais um molde. Alinhavou com precisão. A fala dela podia não estar pronta, mas suas mãos já costuravam um futuro inteiro. O vestido estava guardado há anos no fundo do armário. Azul petróleo, de tecido leve, com uma costura discreta feita por ela mesma nos tempos em que ainda sonhava com pequenas celebrações. Naquela noite, Lorena decidiu usá-lo. O convite ao evento da Associação de Negócios Humanizados continuava sobre a mesa da sala, ao lado de papéis dobrados com desenhos de Kaique e contas pagas com esforço. Ela o encarou por dias, mas algo dentro dela mudou após ver o filho dar entrevista, sorrir e dizer com orgulho que sua mãe era mágica. Se ele acredita em mim, talvez eu também deva acreditar, pensou. Na manhã do evento, avisou discretamente a Eduardo que havia mudado de ideia. Ele apenas respondeu com um ótimo. Vou te buscar às 7. E foi. O teatro era moderno, com iluminação suave e paredes de madeira clara. Os convidados se misturavam no hall principal. Executivos, jornalistas, pequenos empreendedores e jovens universitários. Todos trajavam roupas sóbrias, falavam baixo e pareciam saber exatamente onde estavam. Lorena entrou de braço dado com Eduardo, os olhos tentando absorver tudo de uma vez. O brilho das luzes, os quadros nas paredes, o som ritmado das conversas, os passos calculados de quem sempre pertenceu àquele ambiente. Sentia-se um peixe fora d'água, mas um peixe que decidiu nadar mesmo assim. Vamos nos sentar ali na frente, disse Eduardo, conduzindo-a com calma. Ela assentiu, respirando fundo.
Na segunda fileira, avistou a jornalista Joana, que lhe deu um aceno animado. Lorena retribuiu com um sorriso tímido. Logo após, foi anunciado o início da cerimônia. Um mestre de cerimônias elegante apresentou os primeiros palestrantes. CEOs de startups sustentáveis, representantes de cooperativas agrícolas e fundadores de empresas de impacto social. Todos falavam bem. Palavras grandes, dados precisos, gráficos coloridos. Quando o nome de Lorena foi chamado, ela congelou por um segundo. Sentiu o chão se afastar, mas então olhou para Eduardo. Ele não disse nada. Só olhou com confiança tranquila. Ela subiu no palco com passos firmes e postura ereta. Parou no centro, ajeitou o microfone e deixou os olhos percorrerem a plateia. Não havia papel nem apresentação. Só ela. Boa noite, eu sou a Lorena, mãe do Kaique, costureira. E agora, gerente de um restaurante. Alguns rostos franziram as sobrancelhas. Outros sorriram. Eu não vim aqui falar de sucesso, porque a maior parte da minha vida foi de luta. Luta para alimentar, para pagar conta, para dormir com a cabeça no travesseiro sem culpa. Luta para não desistir. E quando tudo parecia desabar, eu servi um prato de comida a uma menina cega. Só isso. Nada demais. Mas naquele dia, isso mudou tudo. O silêncio na sala era absoluto. Ser gerente não me fez melhor, mas me deu voz. E essa voz eu uso para lembrar as pessoas que empatia não é favor, é base, é chão, é o mínimo. No meu restaurante, a gente não serve só comida, a gente serve respeito. Alguns aplausos tímidos começaram a surgir, mas ela continuou. E sabe o que me motivou a estar aqui hoje? Meu filho, um menino que mesmo sem andar, continua me ensinando o que é seguir em frente. Ele me disse que minha costura vira armadura. Pois bem, se for para costurar o mundo com dignidade, eu tô aqui, com linha, agulha e coragem. Dessa vez o aplauso foi inteiro, longo, de pé. Lorena desceu do palco com as mãos trêmulas. Eduardo a esperava na escada lateral. Você foi perfeita, disse ele com os olhos brilhando. Verdadeira, forte. Eu só falei o que precisava ser dito, e disse como ninguém mais poderia. Houve um momento breve, um silêncio entre eles que não era constrangimento, era aproximação. A linha invisível que os conectava apertava devagar. No hall do teatro, empresários começaram a se aproximar. Um queria visitar o restaurante, outro queria doar equipamentos. Uma mulher ofereceu apoio para expandir a linha de uniformes inclusivos. Lorena conversava com cada um com humildade e atenção, mas, por dentro, ainda estava processando tudo. Foi quando Eduardo se afastou discretamente para atender uma ligação e ela ficou sozinha por um instante. Seu celular vibrou. Era uma mensagem da cuidadora de Kaique. Estamos vendo você na TV. Ele não para de sorrir. Lorena abriu o vídeo. Era a transmissão ao vivo do evento. E lá estava ela no palco, vestida de azul, dizendo que costurava o mundo com coragem. No canto da imagem, Kaique batia palmas. Ela levou a mão ao peito e naquele instante entendeu. Não era sobre vencer, era sobre transformar. Com simplicidade, com verdade e, acima de tudo, com amor. O vídeo do evento chegou a mais de 300 mil visualizações em 2 dias. No início, Lorena não entendeu. Achava que era algum erro do aplicativo. Mas logo vieram as mensagens. Desconhecidos agradecendo, mães solo contando suas histórias, jovens dizendo que queriam costurar o mundo com dignidade, como ela dissera no palco. O restaurante Flor de Sal passou a receber filas no almoço. Não apenas de clientes curiosos, mas de gente que queria ver com os próprios olhos aquela mulher que transformava tecido em empatia. Uma equipe de documentaristas apareceu. Depois, um coletivo de comunicação independente. Gravaram entrevistas, fizeram imagens do restaurante, filmaram os uniformes inclusivos, os pratos simples servidos com elegância. Lorena tornou-se de um dia para o outro um símbolo.
Mas símbolos também cansam. Certa manhã, Celso a encontrou sentada no depósito de cabeça baixa, com o celular na mão. Ela lia comentários nas redes sociais. Alguns eram agressivos. Tá ganhando fama em cima de desgraça. Mais uma querendo lacrar. Duvido que essa história toda não seja armada. Você não pode levar isso pro peito, Lorena, disse Celso. Eu sei, mas dói. Eu só queria trabalhar, ajudar meu filho. Agora virei vitrine. E ainda assim continua sendo exemplo. Isso diz muito mais sobre você do que sobre eles. Ela tentou sorrir, mas a pressão aumentava. Eduardo percebeu também. Um dia, entrou no restaurante e a encontrou revistando uma caixa de recortes antigos. Procurando alguma coisa? Só tentando lembrar quem eu era antes disso tudo. Antes da câmera, da imprensa, da responsabilidade. Você era a mesma, só não se via com tanta clareza. E se eu estiver indo rápido demais? E se eu tropeçar? Então levanta, como sempre fez. Eles se olharam por um momento mais longo do que o habitual. E aquilo dizia mais do que conselhos. Em casa, Kaique enfrentava seus próprios desafios. Na escola pública onde estudava, virou notícia local. Alguns colegas o tratavam como celebridade, mas nem todos. Hoje um menino me chamou de robozinho da TV, contou cabisbaixo. Como você respondeu? Perguntou Lorena. Fiquei quieto, mas fiquei com raiva. Ela se ajoelhou à frente dele. Você não é robô, e muito menos só TV. Você é Kaique, e ninguém tem o direito de reduzir quem você é a uma cadeira ou a uma matéria de jornal. Posso não ir amanhã? Pode sim, mas só se for para respirar, não para fugir. Ele assentiu pensativo. Naquela noite, desenhou em silêncio. No papel, uma cadeira de rodas com asas. Os convites continuaram chegando. Universidades queriam que ela falasse com alunos de pedagogia e serviço social. Empresas pediam sua presença em campanhas de diversidade. Mas cada aparição cobrava um preço emocional. Lorena passou a dividir sua rotina entre a gestão do restaurante e o cuidado com a imagem pública, algo para o qual não tinha preparo. Começou a recusar entrevistas, parou de ler os comentários, reforçou os limites. Mas a fama já tinha vida própria. Uma noite, um homem desconhecido esperava na porta do restaurante. Você é a Lorena? Sou. Posso ajudar? Só queria te agradecer. Minha esposa viu sua fala. Ela achava que era fraca por estar desempregada com 2 filhos. Agora, ela voltou a estudar. Disse que quer ser como você. Lorena respirou fundo, tocada, mas exausta. Manda um abraço para ela. Pode deixar. Ela já te chama de professora sem diploma. Ela riu e chorou. Sozinha, no estoque, 10 minutos depois, Eduardo passou a ser mais presente, não como chefe, como apoio. Você está sobrecarregada. Eu tô grata, mas assustada. Posso te ajudar a organizar isso, delegar, criar um cronograma. E o restaurante? O restaurante é reflexo da sua visão, mas você precisa cuidar de si também. E se eu não souber como, aprende. Como aprendeu tudo até aqui. A noite caiu com lentidão. Kaique dormia com os fones de ouvido, ouvindo um audiolivro. No peito, o desenho da cadeira com asas. Lorena o observou, sentou ao lado, pegou o celular, abriu o vídeo do evento, assistiu de novo, sua própria voz ecoando no palco. Se for para costurar o mundo com dignidade, eu tô aqui. Ela sorriu. Fechou os olhos. O mundo era barulhento, injusto e cruel. Mas em meio à onda havia uma costura firme, a dela. O despertador tocou, mas Lorena já estava acordada. O céu do lado de fora ainda era azul escuro, cortado por tons alaranjados que anunciavam um novo dia. Ela estava sentada na beirada da cama, imóvel, o celular na mão, lendo pela 4ª vez a programação da semana. Convites para lives, entrevista com rádio comunitária, uma palestra em um instituto de jovens aprendizes, mais 3 reuniões com empresas interessadas no projeto de inclusão do restaurante. Tudo aquilo era resultado de sua voz, de sua coragem.
Mas, ironicamente, fazia dias que ela não conseguia mais ouvi-la. Foi até a cozinha e ligou a cafeteira. O cheiro do pó subindo no ar deveria ser reconfortante, mas já não tinha o mesmo efeito. As paredes da cozinha estavam cobertas por recados e recortes colados com fita. Elogios, pedidos, lembretes. Era como se o mundo inteiro tivesse entrado em sua casa e ela não soubesse mais onde colocar os próprios pés. Mãe, murmurou Kaique, entrando na cozinha com a blusa torta, esfregando os olhos. Que horas são? 6 e pouco. Dorme mais um pouco, filho. Você vai sair de novo? Lorena não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele. O rosto ainda redondo, a testa marcada pelas almofadas e aquela expressão que misturava infância com maturidade precoce. Tenho que ir ao restaurante e depois tenho uns compromissos. Você vive em compromisso agora. Ele disse aquilo como quem desabafa, não como quem acusa, mas o peso recaiu sobre ela mesmo assim. No restaurante, as coisas continuavam funcionando. A equipe era leal, os processos estavam firmes, os clientes apareciam, muitos com celulares na mão, filmando tudo, mas os olhos de Lorena andavam mais cansados. A cabeça cheia de vozes e prazos, o coração dividido entre gratidão e sufocamento. No meio da tarde, enquanto revisava uma proposta de colaboração com uma fundação, Eduardo apareceu no escritório improvisado nos fundos do salão. Ele trazia 2 cafés e uma expressão preocupada. Você tem 5 minutos? Claro, respondeu sem olhar para ele, concentrada nos papéis. Olha para mim, Lorena. Ela ergueu os olhos devagar. Você está exausta. E você queria o quê? Que eu recusasse tudo? Que eu fingisse que isso não está acontecendo? Eu queria que você se priorizasse. Só isso. Me priorizar? Eduardo, a gente tem fila na porta, gente querendo trazer projeto, criança mandando carta. Eu não posso parar agora. Eu me tornei um exemplo. Um exemplo que esqueceu como é ser você. A frase atingiu como um tapa leve, mas certeiro. Não fala isso. Você não sabe o que é ter vivido como eu vivi. Anos sem ser notada. Sem saber se o dinheiro dava até o fim do mês. Agora eu tenho voz, tenho espaço. Eu não posso largar isso por um capricho emocional. Não é capricho, é essência. Lorena levantou da cadeira, os olhos brilhando de raiva contida. E se eu estiver cansada? Se eu não quiser voltar a ser invisível? Se esse for o preço não pode ser você mesma. Ela caminhou até a janela do escritório. Lá fora, os clientes entravam e saíam. Um grupo de adolescentes tirava selfies com o logo do restaurante. Alguns esperavam para ver a gerente famosa. A imagem parecia absurda, mesmo real. Eu me tornei uma fachada, não foi? Disse, quase para si. As pessoas entram aqui procurando a mulher do vídeo. E esquecem que eu sou só a Lorena, a que limpa banheiro e dobra guardanapo. Eduardo se aproximou, mas não disse nada. Apenas escutou. Eu só queria fazer o certo. Alimentar com respeito. Oferecer dignidade. Mas agora tudo virou audiência, engajamento, contrato. E o Kaique? Ela virou o rosto, surpresa pela menção. O que tem? Ele sente sua ausência. Ele fala mais de você do que com você. Lorena sentou devagar. As pernas cederam. Ele me disse hoje cedo que eu não estou mais presente. E ele está certo. Eu estou correndo para não decepcionar ninguém, mas esquecendo de quem importa de verdade. O silêncio se instalou entre eles. Eu vou recuar, Eduardo. Vou dizer não para algumas coisas. Retomar o controle da minha rotina, ou do que sobrou dela. Eu sabia que você chegaria a essa conclusão. Não foi fácil admitir, porque você é forte, mas até as fortalezas precisam de descanso. Ela sorriu de leve. E você? De onde vem tanta sensibilidade? Eduardo ficou pensativo por alguns segundos. Eu não conto isso para quase ninguém, mas acho que agora é hora. Lorena assentiu, em silêncio. Minha esposa morreu há 5 anos. Estava com a Isabela num parquinho. Uma estrutura metálica desabou. Ela tentou proteger a filha, salvou a Isabela.
mas não sobreviveu. Os olhos de Lorena se arregalaram. Isabela, ela perdeu a visão naquele dia. Eu perdi o chão. Passei anos tentando entender o que poderia ter sido diferente. Me afastei da vida, mergulhei no trabalho, até que te vi no restaurante, aquela cena, a coragem, e me lembrei do que realmente importa. Lorena sentiu as lágrimas queimando os olhos. Sinto muito, Eduardo. De verdade. Obrigado. Mas hoje posso dizer que o que restou virou propósito. A dor não sumiu, mas mudou de forma. Ela se levantou e o abraçou. Um abraço que não era romântico, nem profissional. Era humano, dolorido e necessário. Naquela noite, Lorena voltou para casa antes do pôr do sol. Encontrou Kaique ouvindo música. "Posso ficar com você hoje?" "Pode", disse ele, sem hesitar. Deitaram-se no sofá, lado a lado. Ela contou uma história antiga, uma de quando ele ainda era bebê. Ele riu, depois segurou a mão dela. "Senti falta disso." "Eu também, filho." E ali, sem flashes, sem perguntas, sem palmas, Lorena voltou a ser o que sempre foi: mãe, mulher, guerreira. E agora, mais do que nunca, consciente de que o verdadeiro protagonismo começa onde mora o afeto. A rotina voltava a caber na palma da mão. Depois de semanas em que o tempo parecia uma maratona sem linha de chegada, Lorena finalmente respirava, sem o peso da urgência. Os convites para eventos ainda chegavam, as mensagens continuavam se acumulando nas redes sociais, mas agora ela já sabia o que responder e, principalmente, o que recusar. A agenda antes apertada agora estava limpa em certos espaços, com manhãs dedicadas ao café com Kaique, tardes compartilhadas com a equipe no restaurante e noites em que, enfim, havia tempo para ouvir uma música inteira, sem interrupções. No restaurante, as mudanças também tomavam forma. Ela reorganizou os turnos para que ninguém se sobrecarregasse. Retomou o hábito de almoçar com os funcionários. Algo que antes parecia simples, mas que havia sido engolido pelas exigências do novo papel. Criou um painel de vozes na parede do refeitório. Um quadro de cortiça onde cada funcionário podia deixar recados, sugestões ou apenas frases soltas do dia. Ideias, sentimentos, respiros. Aquela simplicidade a reconectava com o porquê de tudo, com o início. E foi nesse período mais sereno que Eduardo, em uma tarde qualquer, enquanto acompanhavam uma nova remessa de hortaliças orgânicas para o restaurante, sugeriu: "Vamos dar uma escapada?" Lorena o olhou com estranheza. "Escapada? Um fim de semana fora, nada grandioso, só silêncio, natureza, as crianças. Achei um sítio bem acessível. Tem espaço plano, sombra boa, rede, nada de internet. Só sossego." Ela riu, um riso leve que nem lembrava que ainda existia em si. "E você acha que Kaique vai topar?" "Já falei com ele. Disse que topava se tivesse formiga e céu." "Ele disse isso?" "Palavra por palavra." Lorena balançou a cabeça, sorrindo. "E Isabela está empolgada. Disse que vai levar um livro e ensinar Kaique a escutar árvores." "Escutar árvores?" "Ela tem um jeito próprio de ver o mundo, literalmente. Acho que eles se entendem, porque não precisam explicar." O convite ficou no ar, e Lorena, pela primeira vez em muito tempo, disse sim sem pensar em consequências, sem medir reações, sem planejar além do que o coração pedia. No sábado seguinte, saíram cedo. Eduardo dirigia, Lorena ao lado e as crianças no banco de trás, entre risadas, audiolivros e uma caixa com frutas picadas. A estrada era tranquila, cercada de verde e céu limpo. A simplicidade do trajeto se refletia na calma dentro do carro. Chegaram ao sítio pouco antes do meio-dia. Um lugar escondido no meio das árvores, com chalés de madeira simples, rede na varanda e um aroma de mato recém-molhado. Era como pisar fora do tempo. Kaique, com sua cadeira de rodas motorizada, explorava o terreno com curiosidade.
Isabela o guiava apenas com sons e palavras, dizendo onde havia galhos, onde a sombra era mais fresca. Aqui tem cheiro de manga, ela comentou, ao parar sob uma árvore. E ali, parece terra molhada, completou Kaique, fechando os olhos para sentir melhor o ambiente. Lorena e Eduardo observavam de longe. Ela, sentada em uma pedra, os olhos semicerrados. Ele com um copo d'água na mão, contemplando sem interferir. Você fez bem em vir, disse ele. Eu quase não vim, ela admitiu. Ainda tenho medo de parar. Como se o mundo fosse esquecer de mim se eu saísse de cena por 2 dias. O mundo não esquece de quem faz diferença, mas você precisa lembrar de você também. Eu tô tentando. E tem conseguido. À noite, após um jantar simples feito na varanda, arroz com legumes, pão de queijo e um suco de caju natural, as crianças dormiram cedo, exaustos de sol e liberdade. Lorena e Eduardo permaneceram na varanda, envoltos em silêncio. O céu estava limpo, salpicado de estrelas. A brisa era leve e o barulho do vento nas folhas parecia música de fundo para a conversa que não precisavam forçar. Nunca pensei que chegaria aqui, disse ela após alguns minutos. Aqui, não o lugar, mas esse estado. De quê? De paz. Eu achava que minha vida ia ser sempre uma batalha, sempre correndo, sempre tentando provar algo. Mas agora tem momentos em que eu só respiro. E esses momentos são o que fazem tudo valer. Lorena virou o rosto para ele. Seus olhos procuraram por algo que nem ela sabia definir. Talvez segurança, talvez cumplicidade. Você acha que a gente ainda tem espaço para amar? Acho que amar é ocupar o espaço que sobra depois que a dor silencia. Ficaram em silêncio mais uma vez. E foi nesse silêncio que aconteceu. Eduardo se inclinou devagar, respeitoso, e Lorena não recuou. O beijo foi suave, quase tímido, um gesto de aproximação mais do que de paixão, um carinho em forma de encontro. Quando se afastaram, ela não disse nada. Apenas apoiou a cabeça no ombro dele, como se o corpo dissesse o que a boca ainda não sabia. Na manhã seguinte, as crianças correram pela grama com paus de madeira como se fossem espadas, e os risos ecoaram pelo campo. Isabela contou a Kaique quantas estrelas ela imaginava ter no céu, e ele respondeu dizendo que o céu devia ter o cheiro do suco de manga. Lorena observava a cena enquanto tomava café com leite na caneca de barro. Eduardo, ao lado, tocou seu braço. Sabe do que mais gosto em você? O quê? Você faz o mundo caber nas coisas pequenas. Ela sorriu. Porque é nas coisas pequenas que a gente cabe melhor. E ali, no meio de nenhuma obrigação, de nenhum holofote, de nenhuma demanda, Lorena soube. Aquela era a nova definição de sucesso. Não a fama, nem a repercussão, mas o simples privilégio de estar inteira, de ter alguém ao lado, de ver o filho feliz, de plantar algo real e, finalmente, ter tempo de ver florescer. O grande dia finalmente chegara. Lorena acordou antes do sol, como se estivesse prestes a enfrentar uma maratona, mas sem saber exatamente onde a linha de chegada se encontrava. A manhã estava fria e silenciosa, com o sol ainda se anunciando timidamente no horizonte. Ela ficou ali, parada à janela do apartamento, observando a luz fraca refletir nas janelas do prédio vizinho, enquanto o pensamento se concentrava no momento que estava prestes a viver. Hoje seria o lançamento oficial da ONG Roda de Esperança, um passo audacioso para mudar o mundo das pessoas com deficiência, mas mais importante, uma maneira de dar voz e visibilidade a tantas histórias que até então ficavam silenciadas. Eduardo, como sempre, ao seu lado. Ele havia sido o ponto de equilíbrio durante os preparativos, não apenas no apoio logístico, mas também na paciência e cuidado ao ouvir as preocupações de Lorena. O desafio para ela não estava apenas em lançar a fundação, mas na responsabilidade que vinha com isso. Kaique, pela primeira vez, parecia entender a dimensão do que estava acontecendo.
Ele, que antes ficava mais em casa, agora sentia-se parte da transformação. Quando Lorena o despertou para se arrumar, ele sorria ao vestir sua camiseta com o logo da fundação, algo que ele nunca deixaria de usar agora. "Você vai brilhar, mãe", disse ele, com sua voz ainda doce, mas já cheia de uma confiança que lhe parecia estranha, mas bem-vinda. "Vamos juntos, Kaique", ela respondeu, com os olhos brilhando. O orgulho era visível em seu rosto. Ela estava dando ao filho um futuro no qual ele nunca teria imaginado que poderia ser incluído. Chegaram ao local do evento no final da manhã. Um centro comunitário simples, mas com uma energia palpável. A sala estava decorada com o nome da ONG e imagens de pessoas em cadeiras de rodas, de todas as idades, com sorrisos que diziam mais do que qualquer discurso poderia expressar. O lugar era aconchegante e moderno, com cadeiras dispostas em um formato circular, representando a união, a inclusão. Lorena e Eduardo chegaram antes dos convidados. Ela estava nervosa, suas mãos ligeiramente tremendo enquanto segurava o celular, respondendo algumas mensagens de última hora. "Está tudo pronto", disse Eduardo, tocando seu braço com carinho. "Vai ser um sucesso." "Espero que sim", respondeu Lorena, com um sorriso nervoso. Ela sabia que este seria o começo de algo grande, mas, ao mesmo tempo, sentia o peso da responsabilidade de cada olhar que ali estava. A sala foi tomando forma conforme o público foi chegando. Era uma mistura de empresários, jornalistas, ativistas e, claro, amigos e familiares de Lorena, que vieram para apoiar aquele projeto que havia começado, talvez com um simples ato de bondade, mas que agora estava se tornando uma causa maior. Quando o evento começou, Lorena foi a primeira a falar. Seu discurso não era ensaiado, mas havia algo natural e potente nas suas palavras. Ela não falava como uma empresária, mas como uma mãe, como uma mulher que, mais do que nunca, sabia a importância de dar voz a quem não tinha. Ela falou sobre a importância da inclusão, da acessibilidade, de um mundo onde todos pudessem ter a chance de viver de forma plena, sem limitações impostas pela sociedade. "Esta fundação", ela disse com a voz firme e segura, "não é apenas um projeto, é um movimento. Um movimento para garantir que todas as pessoas, com ou sem deficiência, tenham suas histórias ouvidas, suas necessidades atendidas e seus direitos respeitados." Os aplausos foram calorosos, mas ao mesmo tempo em que Lorena sentia o apoio da plateia, ela sabia que um projeto como aquele não ficaria imune a desafios. E logo os primeiros sinais disso começaram a surgir. No terceiro dia após o lançamento, um antigo funcionário da gerente demitida apareceu. Seu nome era Marcos, e ele havia sido um dos primeiros a ser dispensado quando Lorena assumiu a administração do restaurante. Ele entrou no escritório de Lorena com a postura de quem sabia algo importante. "Eu tenho algo a dizer sobre a sua ONG, Lorena." Ele começou com um tom de voz frio e calculado. Ela olhou para ele com desconfiança. Ela sabia que Marcos havia sido demitido por problemas de comportamento e de ética no trabalho, mas nunca imaginou que ele fosse se envolver com algo tão grande quanto a fundação. Ele se aproximou da mesa dela e colocou alguns papéis diante dela. "O que é isso?" perguntou ela, sentindo o peso na voz. "Estes documentos indicam que sua fundação não está cumprindo com todos os requisitos legais. Tem várias pendências fiscais e problemas com a formalização de doações. Além disso, tenho algumas testemunhas que podem afirmar que você está usando seu nome e sua influência para atrair dinheiro sem uma fiscalização real. A fundação pode estar em risco." Lorena engoliu em seco. A acusação era grave, e ela sabia que o sistema de ONGs podia ser um campo minado para aqueles que não tomavam as devidas precauções. No entanto, algo em Marcos parecia suspeito. Ele não tinha o direito de acusá-la de algo tão sério sem provas. Ele estava ali para tentar derrubar o que ela havia conquistado, usando sua má-fé e sua posição de ex-funcionário. Ela não queria ceder,
Sabia que estava no caminho certo e seu coração nunca havia se sentido tão firme. Contudo, os dilemas éticos começaram a assombrá-la. Eduardo, quando soube da situação, se mostrou ainda mais determinado a apoiá-la. Ele sugeriu que ela investigasse a fundo a acusação e, caso tudo fosse caluniado, contra-atacasse publicamente. Mas Lorena não queria isso. Ela queria proteger o que tinha de mais valioso, sua integridade e a segurança da fundação. Ela passou os dias seguintes verificando os documentos, revisando as contas e conferindo com os advogados. No final, tudo parecia correto, mas o peso da dúvida ainda pairava sobre ela. Marcos, com sua ameaça velada, havia mexido com algo que Lorena temia profundamente: a possibilidade de ser derrotada pela própria boa-fé. No entanto, em uma reunião com os primeiros doadores, onde ela apresentou os resultados iniciais da fundação, ela sentiu o calor da gratidão e do apoio genuíno. As pessoas acreditavam nela. A boa vontade estava ali, palpável, ao lado das doações e do interesse crescente. Foi naquele momento que Lorena soube que não poderia desistir. Ela estava fazendo a coisa certa e nem as acusações infundadas de um homem rancoroso iriam apagar o que estava construindo. À noite, depois de um longo dia de trabalho, ela e Eduardo conversaram sobre tudo isso. Ele, como sempre, a ouviu com paciência, mas também ofereceu conselhos que faziam Lorena perceber a força que ela ainda não reconhecia em si mesma. Você tem feito mais do que eles imaginam, Lorena. Não deixe que isso abale o que você está criando. Ela sorriu, o rosto suavizado pelo apoio de Eduardo. No fundo, ela sabia que a luta estava apenas começando. Mas agora, ao lado de pessoas que a apoiavam genuinamente, ela tinha a confiança necessária para seguir em frente. E enquanto o sol se punha, iluminando o horizonte, Lorena pensou no futuro, em como a fundação poderia crescer e alcançar mais pessoas. Ela tinha uma missão e ninguém a impediria de cumprir. Amanhã começava como tantas outras no Flor de Sal. O cheiro de pão fresco se espalhava pela cozinha. As mesas eram arrumadas com capricho e os funcionários se moviam com aquela harmonia que só existe onde há respeito. Lorena, de avental novo, revisava a lista de doações para a fundação enquanto tomava seu segundo café. O restaurante estava mais estável do que nunca. A presença dela ali não era mais centralizadora, mas afetiva. Era consultada, ouvida, respeitada. Era, finalmente, parte de uma comunidade que ela mesma havia ajudado a costurar com firmeza. Pouco depois das 10, antes da abertura oficial para o público, um burburinho estranho se espalhou entre os garçons. Tatiane, uma das atendentes mais antigas, se aproximou discretamente. Lorena, tem uma pessoa na entrada. Disse que quer falar com você. Quem? A Sônia, aquela gerente. A antiga. Lorena congelou por um instante. Não ouvia aquele nome há meses. Não porque o esquecera, mas porque havia deixado de importar. Respirou fundo. Pode deixar ela entrar e me avisa quando tiver cliente chegando. Tatiane assentiu, surpresa com a serenidade da resposta. Sônia entrou no salão com passos lentos, um sobretudo claro que parecia grande demais, em seu corpo mais magro, os cabelos presos com descuido. Não era mais a figura autoritária de antes. O semblante carregava vergonha e hesitação. Os olhos não levantaram do chão até parar diante de Lorena, que a aguardava em pé, atrás do balcão. Obrigada por me receber. Eu achei que você não aceitaria. Não imaginei que apareceria, disse Lorena, mantendo a voz neutra. Sônia respirou fundo, buscando coragem para continuar. Eu perdi tudo, Lorena. A reputação, os contatos, até minha autoconfiança. Eu fui investigada por assédio e algumas denúncias do passado vieram à tona. Hoje não consigo emprego nem como auxiliar. Lorena escutava. Não havia raiva, não havia pressa, havia apenas atenção.
Você não me deve satisfação. Mas por que veio? Porque eu precisava pedir desculpa. Não apenas pelo que fiz com você, mas pelo que representei. Eu achava que liderar era impor, que ser gerente era ser temida. E você me mostrou que eu estava completamente errada. Houve um silêncio desconfortável. Eu não quero seu cargo, nem sua pena. Só queria dizer que eu me arrependo. Lorena observou o rosto diante de si. Tinha idade para ser sua irmã mais velha, mas naquele momento parecia mais jovem, vulnerável. Arrependimento é o começo, não é o fim. Sônia assentiu, os olhos marejados. Eu posso ficar um tempo aqui, não para trabalhar, só para observar, para aprender com você. Lorena pensou por alguns segundos. Depois, apontou para uma das mesas do canto. Pode sentar, mas, por enquanto, como cliente. Justo. Ela caminhou lentamente até a mesa. Sentou-se, tirou um caderno da bolsa e começou a escrever algo enquanto observava os funcionários em movimento. Tatiane se aproximou do balcão com os olhos arregalados. Você deixou ela? Perdoar não é esquecer, Tati. E não significa recomeçar como se nada tivesse acontecido. Mas eu também não sou o tipo que alimenta rancor. Ela vai entender isso. Sentada ali, sem cargo, sem controle. Tatiane assentiu. Era mais do que palavras, era exemplo. No final da tarde, Kaique apareceu com a mochila pendurada nas costas e um envelope nas mãos. Trazia aquele sorriso cúmplice de quem escondia uma surpresa. Fiz uma coisa hoje, disse, entregando o envelope à mãe. Lorena o abriu com cuidado. Era uma carta, escrita em braille e traduzida abaixo, em letras grandes, de forma simples e honesta. Mãe, eu não entendo como você aguenta tanto, mas fico feliz que aguenta. Você nunca desistiu de mim, nem quando eu desisti. Você me ensinou que roda também é esperança e que ser forte é continuar mesmo quando tudo diz para parar. Obrigado por não parar. Te amo, Kaique. Lorena não conseguiu conter as lágrimas. Sentou-se na cadeira mais próxima, apertando o bilhete contra o peito. Kaique se aproximou, encostou a cabeça no ombro dela. Agora você sabe por que eu fico melhor a cada dia. Ela beijou o topo da cabeça dele. Porque você me lembra todos os dias o que importa. Naquele fim de tarde, entre uma gerente humilhada pedindo perdão e um filho agradecendo com doçura, Lorena compreendeu algo essencial. O verdadeiro poder não estava em punir ou esquecer, mas em saber exatamente quando parar de carregar o ódio, o medo, a culpa e continuar só com o que transforma. O salão comunitário da sede da Roda de Esperança estava especialmente alegre naquela tarde. As mesas haviam sido rearranjadas em formato circular, com toalhas coloridas e pequenos arranjos feitos com flores silvestres. Era o segundo mês de atividades oficiais da ONG, e Eduardo sugerira um almoço coletivo com as crianças assistidas pelo projeto. Para Lorena, aquele tipo de encontro era o que realmente dava sentido ao que haviam construído. Nada de câmeras, holofotes ou convites corporativos, só pessoas de verdade, sorrisos sinceros, comida feita com carinho e a sensação de pertencimento. O cardápio era simples: arroz soltinho, feijão temperado, frango assado, legumes no vapor e suco natural servido em jarros grandes. No fundo da sala, uma mesa com desenhos feitos pelas próprias crianças mostrava o quanto a fundação já fazia parte da vida delas. Um dos desenhos chamava a atenção. Mostrava duas pessoas de mãos dadas, sob um arco colorido. Em cima, a palavra família. Lorena, ao ver, sorriu sem perceber. As crianças brincavam entre uma garfada e outra. Isabela e Kaique coordenavam um joguinho de adivinhações, com objetos escondidos em caixas. Riam juntos, sem se importar com o barulho ao redor. Para eles, o tempo ali parecia desacelerar. Eduardo, do outro lado do salão, trocou um olhar com Lorena. E naquele instante havia uma clareza silenciosa entre eles. Ele se levantou e caminhou até o centro da roda de mesas.
Pegou um pequeno pacote que deixara escondido debaixo de uma cadeira. Lorena arqueou as sobrancelhas, confusa. O salão foi se aquietando aos poucos. As crianças, percebendo o movimento de Eduardo, o encararam com curiosidade. Alguns adultos se calaram, outros começaram a sussurrar. Ele pigarreou suavemente. O coração batia mais rápido do que esperava. Gente, posso pedir um minuto? Só um. As vozes cessaram. Todos olharam para ele. A maioria de vocês conhece a história desse lugar. Alguns viveram comigo os primeiros passos. Outros chegaram depois, trazendo força, fé, coragem. Mas tem uma pessoa que, mais do que construir tudo isso, me ensinou o porquê de fazer. Ele virou o rosto devagar para Lorena. Lorena, eu não vou fingir que sou um homem que entende tudo sobre amor. Na verdade, só comecei a entender quando te vi cuidar do seu filho, de um estranho, de uma equipe inteira e de um mundo que te ignorou por tanto tempo. Você não apenas me fez querer ser melhor, você me deu uma nova vida. Lorena arregalou os olhos. Já não disfarçava a emoção. Uma das mãos foi ao peito, a outra cobria a boca. Eduardo ajoelhou-se. Tirou do bolso uma caixinha simples de madeira clara. Abriu-a. Dentro, um anel delicado de prata com um pequeno círculo gravado no topo. Você me daria a honra de construir o resto dessa vida comigo? Como minha companheira, como minha esposa. O salão explodiu em murmúrios e mãos cobrindo bocas. Algumas crianças gritavam, aceita, aceita. Isabela deu um pulinho de alegria. Kaique ria de orelha a orelha. Lorena andou até ele com passos curtos. A emoção engasgava as palavras. Você é louco, sussurrou ela. Louco e corajoso. É um sim. É claro que é um sim. A resposta fez a sala inteira aplaudir. Eduardo se levantou e a abraçou forte, como se selasse ali um pacto não apenas com ela, mas com toda a história que carregavam. Depois, escorregou o anel no dedo de Lorena, que olhava para ele como se redescobrisse o mundo. Kaique correu até os dois. Isabela veio atrás. A gente vai ter que usar roupa chique no casamento? Perguntou ele. Só se você quiser, respondeu Eduardo, rindo. Então quero uma gravata com estrelas, disse Kaique, apontando para o próprio peito. E eu quero ser a menina das flores, completou Isabela. Lorena se abaixou, abraçando os dois ao mesmo tempo. Vocês já são as nossas estrelas. O resto é detalhe. Naquela tarde, o almoço continuou com mais riso, mais comida e mais música. Funcionários da fundação improvisaram uma roda de samba com panelas e colheres de pau. Os moradores do bairro que passavam pela porta eram convidados a entrar. Ninguém foi embora cedo. E Lorena, em meio à celebração, olhava ao redor e via a concretização de algo maior do que ela mesma. Não era só um pedido de casamento. Era um pedido de permanência, de construção, de acreditar. Pela primeira vez na vida, ela sentia que o amor que estava nascendo ali não precisava ser explicado, só vivido. A praça havia sido preparada com tanto cuidado que parecia um daqueles sonhos de infância que a realidade, de vez em quando, decide materializar. Ficava no coração do bairro, cercada por árvores antigas e bancos de concreto, e naquela tarde de sábado estava completamente transformada. Lanternas de papel pendiam das árvores, bandeirolas costuradas por voluntários da ONG balançavam levemente com a brisa, e uma passarela feita de tapetes coloridos levava até o pequeno palco improvisado. Não havia luxo, mas tudo respirava beleza. O restaurante Flor de Sal, com apoio de outros pequenos comerciantes da comunidade, fornecia o buffet inteiro. Saladas frescas, arroz com legumes, frango assado no ponto e sucos naturais geladinhos em jarras de barro. As mesas, espalhadas pela praça, eram ocupadas por vizinhos, amigos, assistidos da ONG, funcionários do restaurante e até desconhecidos que foram atraídos pela alegria sonora do lugar. Kaique foi o primeiro a chegar,
com sua cadeira de rodas decorada com fitas azuis e uma rosa presa no guidão. Isabela veio logo depois, segurando um pequeno cesto com pétalas de flores. O vestido dela era simples, branco com detalhes em bordado azul. O mesmo tecido que Lorena havia costurado semanas antes. Eduardo estava de terno claro, camisa aberta no colarinho, nervoso como um adolescente. Mas todos esperavam por ela. Lorena surgiu do lado oposto da praça, andando devagar entre os tapetes, com um vestido creme claro, sem brilho, mas impecável. Ela mesma havia costurado. Leve, com mangas soltas e a cintura marcada por um laço fino. Os cabelos presos com uma fita azul escura, em homenagem a Kaique. Nos olhos, o reflexo emocionado de todas as pessoas que agora a aplaudiam. Ela não segurava um buquê, segurava a mão do filho. Quando chegou ao palco, o silêncio se instalou. E então, a cerimônia começou. Não havia padre, nem juiz. Mas havia palavras. Uma representante da ONG, em voz firme e emocionada, contou a trajetória de Lorena desde o dia em que foi demitida injustamente até o momento em que decidiu transformar dor em ação. Este casamento não é só uma união entre duas pessoas. É um compromisso coletivo com o amor, com a inclusão, com a esperança. Em seguida, vieram os depoimentos. Uma mãe solo, atendida pela fundação, contou como aprendeu a costurar com Lorena e hoje sustentava a família com vendas em feiras. Um jovem com deficiência visual falou sobre como os projetos de leitura acessível da ONG o fizeram voltar a estudar. Até Celso, o cozinheiro, subiu ao palco emocionado para dizer que nunca trabalhou num lugar onde as pessoas se tratavam como se fossem parte de uma receita que não dá errado. O céu, até então claro, começou a escurecer. Uma chuva fininha caiu de repente, como se quisesse marcar sua presença. Mas ninguém correu, ninguém se escondeu. Ao contrário, riram. "É bênção!" gritou alguém. Lorena e Eduardo trocaram os votos sob aquela garoa suave. Nada ensaiado, só verdade. "Eu prometo não fugir quando tudo apertar", disse ela, "e te lembrar nos dias difíceis que amar é resistir." "E eu prometo segurar tua mão com leveza", respondeu ele, "para que você sempre saiba que está livre, mesmo quando estiver comigo." A chuva cessou tão discretamente quanto começou. O beijo foi aplaudido. As crianças correram entre as mesas. A banda, formada por músicos locais, começou a tocar um samba leve com violão, cavaquinho e percussão. Todos dançaram, todos comeram, todos cantaram. Mas a cena mais comovente aconteceu já no final, quando as luzes baixaram e as lanternas foram acesas, uma a uma. Kaique, com sua cadeira de rodas, se aproximou da pista de dança improvisada, onde Lorena conversava com algumas amigas. "Mãe!" chamou ele. "Dança comigo?" Ela se virou surpresa. "Claro que sim, meu amor." Lorena se abaixou, segurou as mãos dele com delicadeza e juntos começaram a girar devagar. A música era uma versão instrumental de um bolero antigo. As pessoas em volta criaram espaço, respeitando aquele momento com olhos marejados e sorrisos contidos. Ela dançava com o filho como quem agradece. Ele dançava com a mãe como quem perdoa. E o mundo, por um instante inteiro, parecia só deles. Entre luzes, roda, esperança e amor, Lorena entendia, ali no meio da praça, no meio de todos, que finalmente estava em casa. O antigo galpão, onde antes funcionava uma marcenaria abandonada, agora exalava vida. As paredes estavam cobertas por murais coloridos, pintados por artistas da comunidade, retratando cenas de inclusão, solidariedade e rostos diversos que sorriam mesmo entre traços tortos. No centro da fachada, uma placa simples e marcante: Roda de Esperança, Núcleo Zona Leste. Era o segundo centro comunitário da fundação, e Lorena estava à frente. Após o casamento, ela e Eduardo decidiram que a missão da ONG não podia parar no bairro onde tudo começou.
Muitas outras regiões da cidade careciam de iniciativas como aquela. E embora o coração da fundação ainda batesse no primeiro prédio, as veias agora se espalhavam, levando vida onde antes havia apenas carência e esquecimento. O próximo passo é Itaquera, disse Lorena, olhando para o mapa aberto sobre a mesa da nova sede. A gente precisa de um espaço acessível, mas com potencial de oficinas, e a horta comunitária também é prioridade. Eduardo, ao lado, organizava uma pasta com contratos de doações e termos de cooperação. O jurídico vai cuidar disso, e os relatórios financeiros estão em dia. Os investidores querem que você mesma apresente os resultados no próximo fórum da rede de inclusão. Não quero me afastar da base. E não vai. Vai levar a base com você. Ela agora é móvel. Lorena sorriu. Se no passado o nome diretora de uma fundação pareceria um rótulo distante, hoje soava como uma extensão natural de quem ela havia se tornado, sem jamais abandonar a costureira, a mãe, a mulher que cuidava das raízes enquanto cultivava horizontes. As oficinas da nova sede já estavam em funcionamento. Havia aulas de braille, rodas de leitura acessível, laboratório de informática com comandos por voz e, especialmente, o ateliê criativo infantil, onde Kaique encontrara um novo mundo. Foi numa manhã de quarta-feira, enquanto Lorena conversava com uma voluntária, que viu o filho com os olhos fechados, um pincel preso entre os dedos dos pés, espalhando tinta sobre uma tela com movimentos lentos, mas firmes. "Isso é dele?" perguntou a monitora. "Todo esse mural é..." respondeu apontando para uma parede onde já se formavam desenhos que misturavam cores e formas abstratas. "Ele tem uma sensibilidade com textura e cor que emociona. Disse que vê o que sente e pinta o que escuta." Lorena caminhou até o filho, sem dizer palavra. Sentou-se no chão ao lado dele. "Gostando da bagunça? Essa não suja, essa limpa por dentro", respondeu Kaique sorrindo. Ela o abraçou pelas costas, segurando o choro. Isabela, por sua vez, desenvolvia outra paixão, a escrita. Com a ajuda de uma máquina adaptada para braille digital, começou a registrar pequenas histórias sobre como enxergava o mundo. Suas narrativas mesclavam fantasia com realidade, muitas vezes narradas por personagens cegos que viam com o coração ou cadeiras mágicas que voavam para terras onde a empatia era lei. "Quero escrever um livro", disse ela certa manhã, enquanto tomava chá com Lorena no refeitório da sede. "Sobre a gente. Sobre todo mundo aqui. Sobre como é viver com luz sem precisar de lâmpadas. Já tem título? As coisas que só quem não vê consegue enxergar." Lorena sorriu, emocionada. "Promete que me deixa ser leitora beta?" "Prometo. Mas só se me contar seus segredos em troca. Eu tenho alguns. Começa com um. Tá bom? Eu ainda fico com medo de errar, mesmo com tudo isso. Mas ainda assim, tenta. Sempre. Então é isso que eu vou escrever no final do livro." O tempo passava, mas não corria. Deslizava com serenidade. A ONG crescia, sim, mas não em velocidade absurda. Crescia como uma árvore, firme, paciente, buscando luz. Eduardo e Lorena equilibravam o lado prático e o emocional da fundação com sabedoria adquirida à força. As decisões eram divididas, os sonhos alinhados, e mais do que isso, o vínculo com a comunidade nunca havia sido tão forte. Numa das reuniões com os coordenadores locais, um adolescente de 17 anos, cadeirante, olhou para Lorena e disse: "Sabe por que isso tudo funciona?" "Por quê?" "Porque vocês não vieram ensinar, vieram construir com a gente." E naquele instante, Lorena percebeu que não havia nome mais bonito para o que estavam fazendo. Era isso: construção. Com as mãos, com os pés, com a voz, com o silêncio. E enquanto o sol se punha sobre a nova sede da fundação, Kaique lavava seus pincéis com cuidado. Ao lado, Isabela digitava seu capítulo do dia. No andar de cima, Eduardo finalizava contratos.
E Lorena, sentada na varanda com uma xícara de chá, observava tudo com um sorriso que já não precisava de tradução. Ali, no cruzamento entre raízes e horizontes, ela florescia. Era uma tarde dourada de outono, quando Lorena voltou ao lugar onde tudo começou. O parquinho do antigo condomínio, antes símbolo de trauma e abandono, agora exalava vida e segurança. Onde havia rachaduras e estruturas frágeis, havia piso emborrachado, brinquedos adaptados e rampas de acesso largas. As árvores ao redor cresciam em silêncio, como se protegessem o lugar com sombra e memória. No portão de entrada, uma nova placa de metal brilhava sob a luz do sol. Espaço Inclusivo Kaique Oliveira, onde brincar é para todos. Lorena parou diante dela por alguns segundos. A mão tocou a superfície fria da placa com reverência. Seus olhos, agora mais marcados pelo tempo e pela coragem, se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de pertencimento. A história não havia começado ali, mas tinha sido ali que tudo mudou. Ela andou até o escorregador reformado, sentou-se num dos bancos novos e respirou fundo. Kaique, agora adolescente, não estava com ela naquele dia. Estava participando da sua primeira exposição coletiva de arte, mostrando suas pinturas feitas com os pés. Isabela o acompanhava, vendendo os primeiros exemplares de seu livro recém-lançado. A ausência deles era presença também. Enquanto observava crianças correndo, gargalhando, deslizando pelos brinquedos com liberdade, sentiu uma mão tocar seu ombro. Era uma das coordenadoras do Centro Cultural do bairro. "Pronta!" Lorena assentiu. Levantou-se devagar e seguiu em direção ao auditório da escola pública ao lado, onde mães jovens, com seus filhos no colo, aguardavam por ela. Eram cerca de 40. Algumas segurando fraldas, outras olhares cansados, todas com algo em comum, a esperança apertada entre os dedos. Era a última palestra do ciclo de encontros promovido pela Fundação. Lorena havia sido convidada para encerrar. O título do encontro? Reconstruir a si mesma. Ao subir ao palco, não levou papel nem slide, apenas o coração e a voz. "Boa tarde", disse após respirar fundo. "Meu nome é Lorena, e tudo o que vocês precisam saber sobre mim está no que vocês sentem agora. Medo, dúvida, força escondida. Eu já fui cada uma de vocês." As mães ficaram em silêncio, atentas. Meu filho Kaique nasceu com uma deficiência visual. Depois sofreu um acidente que o deixou sem movimentos nas pernas. E eu, por muito tempo, achei que era só isso que o mundo via quando olhava para nós. Um problema, uma estatística, um peso. Ela andou até a beirada do palco. Mas aí eu aprendi uma coisa. Aprendi que tudo o que o olho não vê, se sente. E isso basta. Porque quando você sente, você se move. E quando se move, você muda. Algumas mulheres choravam em silêncio. Eu fui garçonete, fui demitida por ajudar uma criança. Depois voltei ao mesmo lugar para liderar. Fundei uma ONG, casei, reconstruí minha vida. E sabe por quê? Pausou. Porque eu me recusei a ser invisível. E me recusei a deixar que meu filho fosse apagado pelo olhar dos outros. Ela caminhou até uma das mães e segurou sua mão. Você não precisa de respostas prontas. Só precisa de presença. Da sua e da do seu filho. Porque amor com presença é semente. E semente vira árvore. E árvore dá sombra para muita gente. Inclusive para quem nunca te aplaudiu. Aplausos tímidos começaram. Depois aumentaram. Até que todas estavam de pé. Na saída, uma jovem a abraçou com força e sussurrou: "Você não salvou só seu filho. Salvou todos nós." Do lado de fora, a luz do fim da tarde caía sobre a praça. Lorena andou até a calçada sozinha, mas preenchida. Pegou o celular e mandou uma mensagem de voz para Kaique. "Filho, o parquinho agora tem teu nome. E hoje eu disse para um grupo de mães que o olho não vê, o coração sente. Obrigada por me fazer sentir. Sempre." Guardou o celular e fechou os olhos. O vento soprou leve, como se dissesse: terminou.
mas ao mesmo tempo começa de novo. E era isso. A roda havia girado e agora era esperança. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!